Oi, gente, tudo bem? A gente vai voltar a falar de comportamento operante. E a gente vai falar de uns assuntos que, para mim, cada vez vai ficando mais interessante. Eu queria contar com vocês com a leitura dos textos para facilitar um pouco a compreensão, porque às vezes a gente só falando, vocês só ouvindo, parece que o comportamento é muito simples, né? Então, eu vou deixar um texto do Skinner para a gente poder se aventurar um pouquinho. Ele faz uma retomada de tudo que a gente já falou e ajuda a gente a entender um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Tá? Hoje a gente vai falar de objeto de estudo, a gente vai falar de função de comportamento, classe de respostas, topografia da resposta e a coisa mais importante na análise de comportamento, contingências de reforço. Tá? Então, os temas são complexos, mas são fáceis, bem tranquilos, mas o texto vai ajudar a gente a dar uma olhadinha, certo? A gente vai começar com o objeto de estudo da psicologia. Para análise do comportamento, a gente já falou que é possível, né, uma ciência do comportamento, deixar de lado todos os aspectos internos, estudar o comportamento por si só. Mas quando a gente fala do objeto de estudo para a psicologia, para análise do comportamento, a gente está falando de relações. A gente está falando do comportamento em relação ao seu ambiente. Né? É impossível a gente analisar o comportamento de alguém sem considerar o contexto e não tem porquê, não tem motivo nenhum para a gente analisar o contexto sem que nada esteja acontecendo naquele lugar. Né? Então, a gente fala que o nosso objeto de estudo é o comportamento e as suas interações, né? Principalmente a interação com o meio. E quando a gente fala o meio, não é só meio físico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é ambiente depois, mas entendam aí meio pessoas, lugares, clima, né? Tudo isso é ambiente que influencia de alguma maneira o meu comportamento. Mas hoje, então a gente vai falar algumas coisas sobre comportamento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho do que a gente vai estudar, né, quando a gente fala de análise do comportamento. Olha só. Poxa. Aí. A gente está falando, então, dessa interação, né, do sujeito com o ambiente e tal. A gente vai falar de uma coisa que é muito complexa, o nosso objeto de estudo, que é o comportamento. Tanto o comportamento quanto o ambiente, eles são aspectos muito complexos e que é difícil a gente dizer, se a gente pegar a vida de uma pessoa, né, a vida inteira dela, é difícil a gente dizer por que ela se comporta de determinada maneira, né? Então, o que a gente faz? A gente quebra o comportamento dela em pedacinhos, né? A gente decompõe esse comportamento em partes e a gente estuda o comportamento, um comportamento de cada vez, né? Porque isso facilita a nossa vida, isso facilita a nossa compreensão, a gente olhar para esse comportamento de uma maneira é, mais profunda, né? Para a gente entender por que esse comportamento acontece na vida da pessoa. Por que ele começou, então, a fazer parte do repertório desse sujeito. Então, assim, a gente, para analisar qualquer pessoa, principalmente quando ela chegou na clínica, a gente vai estar falando de comportamentos problema, né? Então a gente pega esse comportamento problema, sei lá, eu sou muito nervoso, eu xingo demais, ninguém me entende. E a gente pega esse comportamento problema e a gente vai tentar separar ele para poder entender por que ele acontece, tá? Então, como é que vai ser isso? A gente vai tentar entender quando esse comportamento se repete, né? Como a gente já falou antigamente, lá nas primeiras aulas, quando a gente se via ainda, que saudade de vocês, a gente falou que o comportamento, ele tem uma tendência a se manter, a se repetir, né? Que a gente tem algumas variações do comportamento, como a gente já falou de variação e seleção, a gente varia algumas vezes, selecionamos esse comportamento, o meio seleciona, a gente não seleciona siroca nenhuma, né? Então, o meio seleciona esse comportamento no nosso repertório e a gente começa a fazer eles de uma maneira contínua, né? Então, se a gente pegar a sua vida ou a vida de alguém que você conhece, você vai ver que a pessoa varia muito pouco o comportamento dela. Ela tem um padrão de comportamento que tende a se repetir, certo?
Então, o que a gente vai pegar? Esse comportamento que a gente vai estudar e verificar em quais situações esse comportamento se repete. Porque ele se repete, né? Então, se a gente pegar lá uma pessoa que grita, será que essa pessoa grita com todo mundo? Ah, mas ele se repete. Então, quando que se repete? É isso que a gente vai estar tentando identificar, né? As variações ou as variáveis independentes deste comportamento, tá? Não sei se vocês lembram de VD, de VI, né? Quando a gente fala de variável independente, é aquilo que independe do meu comportamento, que a gente geralmente está falando de meio. E quando a gente fala de variável dependente, nosso comportamento, então, que depende dessas variações ambientais, tá? Bom, então, quando a gente está falando desse objeto de estudo, a gente vai estar falando dessa relação entre eventos, né? Entre variável dependente e independente, da relação entre comportamento e consequência, e da consequência e comportamento, certo? Então, acho que uma das coisas importantes para a gente entender sobre o comportamento é que a gente está bem preocupado com a função que o comportamento exerce na nossa vida. No ano passado, eu acho que vocês fizeram, depois vocês podem até me mandar na sala do café se isso rolou ou não. Eu acredito que vocês fizeram um exercício de topografia de resposta, que é a gente fazer uma descrição de pessoas, do que elas estão fazendo, né? A gente para e a gente vai descrever o comportamento de alguém. E aí a gente fala, fulano caminhou até a porta, colocou a mão direita sobre o trinco, né? Fez pressão. E essa é a descrição da topografia, do jeito que a pessoa está emitindo um comportamento. Então, se eu perguntar, qual que é a topografia do comportamento de buscar uma água na geladeira? Né? Caminhou em direção à geladeira, pé direito, pé esquerdo, abriu a geladeira com a mão direita, né? Trouxe em direção ao corpo. Esse é o jeito de fazer. Na análise do comportamento, o jeito de fazer, a topografia, não nos importa tanto quanto a função do comportamento. Ou seja, quem que é essa função do comportamento? Por que você abriu a porta da geladeira? É assim, qual que foi a consequência? Qual foi a relação entre o que você fez e a consequência? Por que você abriu a porta? Né? Então, a função descreve o seu comportamento e o que aconteceu depois. Né? Então, a gente fala que a nossa preocupação aqui não é com o jeito, não é com topografia. A nossa preocupação é com a função. Qual a função esse comportamento tem na sua vida? Por que você faz o que você faz? Ou o outro faz o que o outro faz, né? Então, a gente está falando aqui, olha, no slide está aqui. Ir para casa. Não me importa se você vai para casa de ônibus, de Uber, de carro, de a pé, de bicicleta, né? A topografia é pouco importante quando a gente está falando de função. Foi para casa e chegou atrasado. Essa consequência do chegar atrasado é o que mais nos importa. Tudo bem? Guardem isso no coração de vocês para a gente poder falar de classe de comportamento, que é uma coisa também bem importante, que é um conjunto de coisas que a gente acaba fazendo, que tem a mesma consequência, né? Então, assim, quando a gente fala de classes de comportamento de ir para casa, né, a gente está falando, olha, a pessoa foi embora a pé, ela caminhou, ela passou por uma ponte, ela subiu um morro, né? Todos esses comportamentos, eles são encadeados, é uma sequência de comportamentos. E todos eles têm a mesma consequência. Né? Então, às vezes, a gente estuda um comportamento e a gente não descreve topograficamente porque a gente entende essa classe de resposta. Por que eu estou falando sobre esses termos, esses conceitos, né, mais difíceis e tal? É só para a gente entender que o que importa para a gente é a relação entre o que a gente faz e o meio, né? É a função que esse comportamento exerce na nossa vida. Quando vocês derem uma olhadinha lá no texto do Skinner, talvez esses conceitos façam um pouco mais de sentido, né? Do que está aqui meio jogado para vocês. O que eu quero dizer é que a gente vai analisar a classe de resposta de responder para alguém, de xingar alguém, né? Xingar é uma classe de resposta, certo? Se você xingou a pessoa de filha da querida, né? Se você xingou a pessoa de qualquer nome que tenha sido,
A consequência é o que mantém essa classe de resposta na sua vida, tá? Então, assim, não importa qual o nome querido e carinhoso que você use, o que importa é a relação com o meio, né? É a função que xingar tem na sua vida, tá bom? Entendido isso, a gente vai falar sobre a coisa mais importante dessa disciplina, que a gente vai falar disso, acho que para o resto da nossa vida, que é a contingência, né? Então, quem que é essa contingência que vocês já quiseram saber tanto e que é um termo complicado e que a gente usa contingência o tempo todo para explicar tudo, tudo. A contingência, ela é um conceito que explica relações de dependência. Então, o que são essas relações de dependência? É a dependência entre os eventos. Dependência entre o que eu faço e a consequência do que eu faço. Se eu xingo alguém, então alguém tem essa consequência comigo. Se eu faço a tarefa, então eu tenho nota, né? Se eu posto fórum, então eu tenho nota. Se eu estudo para a prova, então aumenta a probabilidade de ter uma boa nota na prova, que a prof vai lançar as notas essa semana, pelo amor de Deus. Tá. Contingência, então, é a relação de dependência que a gente tem entre o que eu faço e o evento ambiental consequente. Só que a gente já falou de contingência de sobrevivência, a gente já falou de contingência de reforço, a gente já pincelou contingência especial de reforço, ou de sobrevivência, especial de sobrevivência, que é de cultura. Então, o termo contingência é o termo relação, certo? Quando eu falo, por exemplo, a relação entre um estímulo e uma resposta, lá dos respondentes, eu estou falando de contingência. Quando eu falo de contingência de operante, certo? Operante, andar, caminhar, falar, apontar, escrever, operante. Contingência de operante é a relação entre o que eu faço e a consequência. Só que esta consequência do que eu faço, ela influencia, aí que o bicho pega, ela influencia a probabilidade de que, havendo um evento que sinaliza a possibilidade de emitir esse comportamento e ter essa consequência, se eu tiver esse estímulo antecedente, é muito provável que eu vá emitir um comportamento e que eu tenha consequência. Parece complexo, mas isso aqui chama contingência de 3 termos, que vai ficar mais fácil, tá? A contingência de 3 termos, não era esse slide que eu queria, eu não coloquei o slide que eu queria, mas vou falar para vocês que a contingência depois, lá no texto do Skinner, ele dá uma retomada num conceito que é tanto dele quanto da Catânia. Que a ideia é a seguinte, a contingência é a relação entre um evento antecedente, o comportamento que eu emito e a consequência desse comportamento. Então, a gente chama de contingência de 3 termos, ou tríplice contingência. Tá? Então, tudo começa na relação do se eu faço isso, então acontece aquilo. Se acontece aquilo, é muito provável que, mediante as mesmas situações, eu emita esse comportamento no futuro. Eu vou só puxar um outro slide aqui para vocês, para fazer um pouco mais de sentido isso que eu tô falando, tá? Que é o seguinte. Ai, meu Deus. Ai. Essa é a tríplice contingência, é a relação entre os termos, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho lá Pedrinho, Joãozinho, sei lá qual que é o nome que vocês querem dar para o fulaninho aqui. Pedrinho ele estava na aula, né? Estava na escola física, nesse caso. Levantou a mão, a pro falou, pode falar, Joãozinho, Pedrinho. E aí, quando ela faz essa consequência, ela aumenta a chance de que, neste contexto, Pedrinho levante a mão e tenha a mesma consequência. Tá? Então, essa é a relação de tríplice contingência. É a relação entre os eventos, tá? Entre ambiente, comportamento, e consequência. Tudo bem? Todos os nossos comportamentos, quando a gente vai entender ou falar sobre função de comportamento, a gente vai estar analisando essa tríplice contingência, tá? A partir de agora, tudo que a gente for falar vai estar relacionado a essa tríplice contingência, que é poderosíssima.
e a gente vai entender, então, quem são esses elementos, tá? Na aula que vem, a gente começa falando de ambientes, para depois a gente falar um pouco mais de SD, mais lá para frente, né? Porque primeiro, antes de falar de SD, a gente precisa entender quem que é essa querida aqui, que é a consequência, tá? Então, a gente vai dar uma pincelada em ambiente, a gente vai falar dos tipos de consequência, e aí a vida começa a ser maravilhosa, porque a gente vai entender por que, que a gente faz o que faz e como é que a gente faz mudanças e modificações comportamentais. Simbora! Beijo! Vejo vocês na live amanhã cedo, amanhã às 9. Esse vídeo ficou gigante, talvez não dê tempo da gente assistir, fazer a live e tal, mas é que o assunto começa a ficar sensacional, certo? Vejo vocês então amanhã. Beijo!